Olá, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus. Hoje, irmãos, eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Isaías, né? E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que fala sobre o juízo sobre Judá. Amém? Nós vamos ler, que vocês possam me acompanhar, que vocês possam meditar nessa leitura, que Deus possa mostrar algo bom para vocês, a partir de cada palavra que citada, amém? No capítulo 3, fala sobre o juízo sobre Judá. Porque eis que o Senhor dos exércitos, retirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem de respeito, e o conselheiro e o artifício excelente e o hábil orador. E dar-lhe-eis crianças por príncipes, e meninos de peito governarão sobre eles. E dar-lhe-eis crianças por príncipes, e meninos de peito governados sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, cada qual contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o idoso, e o vil contra o nobre. Quando o homem for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, se nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este sua voz, dizendo: Não serei médico, porque era minha casa, não há pão, nem o que vestir. Não me ponhais por príncipe do povo, pois arruinada está Jerusalém, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. A aparência do rosto deles testifica contra eles, e como Sodoma publica os teus pecados, não os dissimulam, ai da alma deles, porque se fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão dos frutos das suas mãos. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres governam sobre eles. Ah, meu povo meu, o que seguiam te enganam, e destrói o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai para julgar o povo. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumistes essas vinhas, o empólio do pobre está em vossas casas. Que as fazes do pobre, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas do Sião se ensoberbecem e andam com o pescoço erguido e os olhos impudentes, quando andam como que vão dançando e fazendo tilindar com os seus pés. Portanto, o Senhor vará de nós a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá as suas vergonhas. Naqueles dias tirará o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as coifas, e os seus adornos em forma de lua, os colares e os braceletes e os seus cachecóis, os turbantes, os cadeiazinhas para os pés, as bandanas do cabelo e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz, as roupas da festa e o manto, os chalés e os alfinetes, os espelhos e os finos tinhos,
os capuzes e os véus. Irmãos, aqui fala, Judá e Jerusalém sofreram todas essas humilhações quando Nabucodonosor saqueou Jerusalém e levou o povo de Deus para o cativeiro. Isso aconteceria cerca de 150 anos mais tarde. No entanto, por causa das palavras naquele dia, a essência dessa profecia se refere à vinda da grande tribulação, quando Israel enfrentará a ameaça da aniquilação da parte do anticristo. No versículo 24. E será que em lugar dos perfumes suaves haverá o mau cheiro, e corda em vez de cinto, e calvície em vez de escrepaduras dos cabelos, e em vez de vestes largas, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. E as tuas portas gemerão, e se enlutarão, e ela desolada se assentará na terra. Capítulo 4. O futuro glorioso de Jerusalém no milênio. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão do homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo seu nome. Tira tu o nosso opróbrio, o Messias que reina. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e atraente para os que escaparem de Israel, um povo santo. E acontecerá que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todos os que em Jerusalém estiverem escritos entre os viventes. Quando ao Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito abrasador, a glória de Deus é restaurada. E o Senhor criará sobre toda a morada do monte Sião e sobre os lugares das suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia, e de noite um esplendor de fogo flamejante, porque sobre toda a glória haverá uma proteção. Aqui fala sobre aquela nuvem, né, irmãos, que ficou ali cuidando daquele povo que saiu do Egito, né, e teve que passar a viagem inteira ali pelo deserto, acompanhado por uma nuvem de fogo e uma nuvem de fumaça. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra as pancadas de chuvas e contra os aguaceiros. Capítulo 5. Cântico da vinha de Deus, uma parábola do juízo. Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido, e a respeito da minha vinha, tinha o meu amado uma vinha no outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e as plantou de excelentes vides, e o edificou no meio dela uma torre, e também construiu um lagar nela, e esperava que desse boas uvas, mas deu umas bravas. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse umas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer na minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derrubarei a sua sebe e para que seja pisada. Farei que fique deserta, não será podada, nem cavadas, e crescerão nelas espinheiros e abrolhos, e as nuvens ordenarei que não derramem chuva sobre ela. Como é óbvio, irmãos, há então uma mudança na mensagem. O estilo torna-se abrupto, o tom feroz e ameaçador. Por consequente, o Senhor fez exatamente o que ele disse que faria,
durante a época de Nabucodonosor, e depois do ano 70 depois de Cristo, tudo aconteceu e nos detalhes mais horripilantes. A chuva tem a ver com a renovação espiritual. Desde a rejeição de Cristo por Israel, não houve nenhuma chuva espiritual de qualquer tipo. Além disso, ela produziu espinheiros e abrolhos no sentido espiritual. O pecado de Judá e a cobiça. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo. E eis que aqui somente opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meio ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E desejeiras de vinhas não produzirão mais que um bato, e o homer de semente não produzirá mais que um efa. Indulgências causadas pela embriaguez. Ai dos que se levantam pela manhã para seguir a bebedice, que continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. E nos seus banquetes das harpas alaudes, tamborins, flautas e vinho, e não atentam para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado para o cativeiro, porque não teve entendimento. E os seus nobres terão fome, e sua multidão se secará de sede. Nesse capítulo 13, o cativeiro do qual Isaías fala é um cativeiro espiritual que já era pandêmico na nação. A razão, eles não tinham o entendimento da palavra de Deus. Se o crente de hoje não entender a mensagem da cruz, que se de fato é a história da Bíblia, então o cativeiro espiritual é o resultado, irmãos. A liberdade do mundo espiritual é o resultado. A libertação do mundo, da carne e do diabo, só pode ser obtida por Cristo e pelo que Cristo fez na cruz, o que dá ao Espírito Santo liberdade de ação para operar na vida da pessoa. Tudo que é exigido do crente é que demonstre fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz. E isso numa base continua, mas a verdade é que a igreja de hoje tem entendimento de muitas coisas, mas pouco se é que tem algum da palavra de Deus. Isso é verdade, né, irmãos? Que nós temos que aprender, que nós não temos que pregar a igreja, religião, mas pregar a palavra de Deus. Nós temos que ter entendimento na palavra de Deus. Amém? Capítulo 14. Por isso o inferno se alargou e abriu sua boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pomba e os que entre eles folgavam, e ele descerão. Então os homens plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. E Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros então serão apacentados segundo o teu costume, e os lugares devastados pelos gordos servirão de alimentos a forasteiros. A iniquidade e a apostasia. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como cordas de carne. E dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que o vejamos. Aproxime-se e venha o conselho dos santos de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem, e aos que bem mal que fazem as trevas luz.
e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Este é o quarto ai. A ideia é que Israel havia pervertido tanto as santas escrituras que já não conseguiam distinguir entre certo e errado. Isso não nos soa familiar? O orgulho e a intemperança e a injustiça. Ai dos que têm como sábios a seus próprios olhos e dos que são prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são valentes para beber vinho, os homens fortes das misturas bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e aos justos negam justiça. Deus trará juízo sobre Judá. Portanto, com a língua do fogo, consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se desvanecerá, como pó, porquanto desprezaram a lei do Senhor dos Exércitos e abominaram a palavra santa de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu contra ele a sua mão, e o feriu, e se estremeceram os montes, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira. Antes, a sua mão ainda está estendida, e ele levará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá ninguém, nem lhe será desatado o cinto dos lombos, nem se romperá a correria dos seus sapatos. As suas setas serão agudas e todos os seus arcos redeçados. As unhas dos seus cavalos parecerão como os pederneira, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugido à maneira dos filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão com segurança, sem que haja quem a possa livrar. E bramarão contra eles naquele dia com bramido como do mar. E se alguém olhar para a terra, e eis que só verá treva e tristeza, e nos céus se escurecerá a luz. Naquele dia, irmãos, quando o juízo aconteceu, Judá esperar de si mesma a libertação, não verá nada a não ser trevas e tristeza. Capítulo 6. A visão e a comissão de Isaías. Ao ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou desfeito, porque sou um homem de lábios impuros, o hábito ao meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E voou então para mim um dos serafins, sendo em sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E tocando com ela, a minha boca disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Pois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis que aqui envia-me. E então ele disse: vai e disse a este povo: ouvis de fato, mas não entendereis, e vedes certamente, mas não percebeis.
Engorda o coração deste povo, endureceram-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que não vejam os que são com os seus olhos, e nem ouçam com seus ouvidos, e com seu coração não entendam, e nem convertam para que sejam curados. Então eu disse: até quando, Senhor? E respondeu: até que a cidade fique desolada, por falta de habitantes, e as casas sem haverem moradores nelas, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio dessa terra seja grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como terebinto, e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, ainda a santa semente é o seu toco. Capítulo 7. A aliança da Síria e Israel contra Judá. E aconteceu, pois, que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para combatê-las, mas não prevaleceram contra ela. E foi devido ao aviso da casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, e lhe estremeceu o coração, e o coração do seu povo, como se estremece as árvores dos bosques com o vento. A promessa de Deus é a libertação de Acás. Então o Senhor disse a Isaías: sai agora ao encontro de Acás, tu e Jazube, teu filho, ao fim do canal, do tanque superior do caminho, do campo do lavandeiro. E disse-lhe: guarda-te e aquieta-te, não temas, nem se desfaleça o seu coração, por causa desses 2 pedaços de petição, que fumegam por causa do furor, da ira de Rezim e da Síria, e dos filhos de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti malignos conselhos com Efraim e com filhos de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-nos e repartamo-lo entre nós. O poremos no meio dele por rei e filho da Beal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá nem acontecerá, porque a cabeça da Síria e Damasco, e a cabeça de Damasco e Rezim é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, além de deixar de ser povo. E a cabeça de Efraim, Samaria, e a cabeça de Samaria, de filho de Remalias, se o não crerdes, certamente não permanecereis. E falou mais o Senhor a Acás, dizendo: pede para ti um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima das alturas. E respondeu Acás: não o pedirei, nem tentarei ao meu Senhor. O sinal do nascimento virginal, Emanuel, Deus conosco. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vós afadigastes os homens que quereis afadigar também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Comerá manteiga e mel, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu aborreces será desamparada dos seus 2 reis, a invasão de Judá pela Síria. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, sobre a casa de seu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. E acontecerá que naqueles dias assobiará o Senhor as moscas que estão dos extremos dos rios,
do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria. E virão todas elas e pousarão nos vales desolados, nas fendas das penhas e em todos os espinheiros, em todas as matas. Naquele dia repartirá o Senhor com uma navalha alugada de ouro do outro lado do rio, ou seja, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e tirará também a barba. E acontecerá que naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e será por causa da abundância de leite que darão, comerá manteiga e mel, comerá o que ficar do resto do meio da terra. Acontecerá também naquele tempo que todo lugar onde havia 1000 videiras que valiam 1000 ciclos de prata será para os espinheiros para as sarças. Com arcos e flechas se entrará nele, porque toda a terra será de espinheiros e sarças. E todos os montes que se cavavam com enxadas, se não irá, por causa do temor dos espinheiros e das sarças, não servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Amém? Irmãos, é muito gratificante, né? A gente ler a Bíblia e pedir discernimento a Deus e entendimento por todas essas palavras, né, que Deus fala aqui. O sentido deste versículo, irmãos, é que os espinheiros da sarça serão tão densos em algumas áreas de Judá que será difícil para uma pessoa até mesmo andar. Os homens enviarão o seu gado a esses lugares, porque só eles serão capazes de penetrar nesses lugares congestionados sem sofrerem danos. Irmãos, aqui nesse versículo, quando fala sobre os espinheiros e as sarças, é um significado sobre nossas vidas, vida sem Deus. Se nós andarmos no mundo sem Deus, nós seremos como espinheiros e sarças. Nós não teremos a capacidade de seguir em frente, de ter entendimento, de ter sabedoria, porque tudo que nós temos na vida é Deus. Hoje nós estamos aqui para servir a um Deus que nos traz propósito, e nós não estamos aqui à toa. Nós temos um propósito, irmãos. Nós temos o propósito de levar a palavra de Deus, levar o ensinamento àqueles que necessitam ter o conhecimento, àqueles que não têm o entendimento da palavra do Senhor. Então, nós temos que aprender a soltar um pouco a nossa voz para que nós possamos levar a palavra de Deus, como eu estou fazendo. Eu estou levando a leitura bíblica para que vocês possam aprender mais da palavra de Deus. E fora isso, irmãos, a gente tem que aprender a amar ao próximo. Amar ao próximo como nós queremos ser amados. Se você não quer se você não quer um mal para você, você não vai desejar esse mal para o próximo. Então, nós temos que desejar ao próximo o que nós queremos para nós. Nós temos que fazer para o próximo o que nós queremos que façam por nós. Amém? Que vocês possam se edificar através dessa leitura bíblica, que vocês possam aprender mais e mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a história daquele povo que saiu do Egito, daquele povo que foi para o deserto, aquele povo que pecou, aquele povo que alguns voltaram atrás, aquele povo que tentou se consertar, aquele povo que não quis conserto. A Bíblia, ela nos traz essa história, ela nos traz essa ilustração de tudo o que aconteceu no tempo de Cristo. Então, muitas coisas que está na Bíblia também está acontecendo hoje, irmãos.
Porque muitos estão mais preocupados com a vaidade, muitos estão mais preocupados com o que vestir, com o que comer, com o que calçar, o carro que vai dirigir, a casa que vai possuir, e está se esquecendo desse Deus, que é Ele que nos proporciona tudo o que nós precisamos. Amém? Que nós possamos entregar a Deus as nossas necessidades, consagrar a Deus as nossas vidas e a vida dos nossos filhos e familiares. Que nós não esqueçamos que todos os dias que nós estamos aqui, irmãos, até aqui mesmo no canal, ouvindo a leitura bíblica, é porque Deus está nos dando a oportunidade de vida. Se nós acordamos, se nós se deitamos para dormir e acordamos no dia seguinte, é porque Deus está dando a oportunidade para nós vivermos, para nós fazer algo diferente em nossas vidas. Então, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelo alimento, seja pouco, seja muito. Agradeça a Deus até por aquilo que você não tem. Porque quando nós agradecemos, Deus providencia algo melhor para nós. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E que todos possam dizer amém. E graças a Deus. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Amém?